Santidade e a vontade de Deus para seu povo, por Aidan Wilson Tozer, 26 de outubro de 1958. Dificilmente parece possível que tenha sido há 10 anos que eu preguei através do livro de Hebreus, dando atenção a cada versículo. Demorou um pouco em passar. Esta manhã quero passar a um capítulo que tratei bastante, para depois falar um pouco sobre a santidade e a vontade de Deus para o seu povo. No versículo 14 do capítulo 12, lido anteriormente no culto, segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Então, no versículo 10, ele diz que os pais da nossa carne, nossos pais humanos, na verdade, por alguns dias, nos castigaram segundo sua própria vontade, como lhes pareceu bem. Mas Deus faz isso para nosso benefício, para que possamos ser participantes de sua santidade. Agora, quero começar onde todo sermão deve começar para ter alguma base bíblica. Devo começar com a queda do homem. Se não fosse por termos caído em pecado, não haveria razão para a igreja, pois a igreja é o barco salva-vidas no qual estão reunidos os salvos, que foram salvos na descida do grande navio. Agora, com o pecado do homem, vieram consequências terríveis. Estamos familiarizados com vários deles. Eles dizem respeito a nós: corpos enfraquecidos, mentes prejudicadas e mortalidade. A necessidade de morrer, junto com tristezas, labuta e lágrimas. Mas a mais terrível e terrível de todas as nossas perdas, na queda, é a perda da santidade pessoal, do caráter. Todos os outros infortúnios que conhecemos são apenas os tristes filhos deste infortúnio, pois nos afasta de Deus e nos torna estranhos para Ele. Eu estava pensando esta manhã e examinando nas Escrituras que não há nenhuma outra condição da qual Deus recue na vida humana, exceto a impiedade. Ele diz aos enfermos: você será curado. Ele diz aos pobres: venham, e Ele os alimenta. Ele toca os coxos, os desabrigados e os moribundos. Isto é, encontramos Jesus fazendo todas essas coisas nas Escrituras. Portanto, nosso Senhor não recua diante de nossa miséria. Ele não recua diante de nossos corpos enfraquecidos. Não há nada repugnante em nossas mentes deficientes, nada em nossa mortalidade, nem em nossas tristezas, nem em lágrimas, nem em labuta. Mas há uma coisa que Deus não permitirá: a impiedade. Eu li aqui nas Escrituras: aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E no capítulo 22 eu li: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Porque ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os fornicadores, e os assassinos, e os idólatras, e todo aquele que ama e comete a mentira. Deus chama todos os que estão sobrecarregados. Ele chama para si mesmo. Esse não é problema de Deus. O problema é a restauração da santidade pessoal do coração. Este é o trabalho mais urgente de Deus. E é para isso que Deus agora se propõe nesta dispensação. E foi para isso que Ele deu seu Filho eterno na morte. Foi para isso que Ele deu a Bíblia. E é para isso que a Igreja continua a existir. É por isso que o Espírito Santo está presente e permanece presente. Deus quer tornar seu povo justo novamente. E Ele quer nos fazer bem por dentro. Diferenças de opinião sobre o que você faz lá fora. Mas o exterior tem muito pouco significado. É o interior que importa. E Deus quer que tenhamos restaurado aquilo que perdemos no pecado, ou seja, a pureza interior. Agora, no 12º capítulo aqui,
Ele nos dá uma pequena ideia de como Deus faz isso. Você sabe, gostaríamos de pensar que a santidade é uma qualidade como, digamos, música ou saúde ou qualquer coisa que você possa transmitir, que você possa ouvir, ver ou tocar. Mas não é. É um estado de coração. E Deus nos levaria a um estado de coração. E Ele tem muitos caminhos. Mas estou pensando em um hoje. Eu chamo isso de reeducação do coração. A santidade não pode ser aperfeiçoada sem o que Deus chama aqui de castigo. E diz que, embora nenhum castigo seja alegre, ainda assim produz frutos. E esse fruto é a santidade. Podemos ser participantes de sua santidade. Vejam, meus amigos, resistência. Ele fala sobre resistência aqui no versículo 4. Vocês ainda não resistiram até o sangue. Resistência. A santidade não pode ser aperfeiçoada sem resistência. A resistência é necessária no desenvolvimento humano. Por exemplo, uma árvore rejeita os madeireiros, rejeita o lenhador, e ele trabalha duro para derrubar aquela árvore e levá-la ao mercado. E ao fazer isso, ele desenvolve aqueles ombros enormes e bíceps enormes, pelos quais os lenhadores são famosos. A montanha resiste ao alpinista, ao montanhista, e por isso ele obtém aquelas panturrilhas grandes, os músculos das pernas e o peito grande ao escalar a montanha. E assim com os lutadores. Assim, em todos os lugares, crescemos enfrentando a resistência, enfrentando-a e combatendo-a. Agora nosso inimigo é a ignorância, de acordo com isso aqui. Nosso inimigo é a ignorância. Dizem que somos discípulos. E você sabe o que é um discípulo? Ele é alguém da escola. É tudo uma palavra. O discípulo é alguém que está na escola, e um discípulo é alguém que está indo para a escola e perseverando. É alguém que está indo para a escola e a disciplina é o que ele busca, o castigo, a disciplina de Deus. Deus está nos ensinando. Nosso inimigo é a ignorância, e ela resiste a todo esforço para aprender, a cegueira nativa que temos por termos caído no pecado. E a luta contra a ignorância é usada por Deus. E quando Deus quer nos tornar santos, Ele o faz reeducando nosso coração. E Ele tem que começar com ignorância praticamente total. Pior que isso, Ele começa com maus ensinamentos, o que, claro, é pior que a ignorância. Porque, veja, todos nós estudamos na escola de Adão, você e eu. Aquele velho, não sei se gosto dele ou não. Muitas vezes penso em Adão, nosso pai comum. Eu me pergunto como ele era e tudo. Ele deve ter sido um ser de aparência maravilhosa. Deus o fez à sua própria imagem, mas ele caiu. E então, quando ele caiu, ele começou a gerar seus filhos. E nós somos dos lombos deste homem caído. E não só temos a sua natureza má, mas também o temos como nosso professor. E somos vítimas da falsa visão de vida de Adão. E então, temos que desaprender muito. Se pudéssemos chegar a Deus como uma lousa em branco, sem rugas desenvolvidas em nosso cérebro moral, e deixarmos Deus trabalhar, seria relativamente fácil para Deus escrever no quadro negro que estivesse perfeitamente limpo. Mas para Deus ter que apagar do quadro negro aquilo que vestimos quando frequentamos a escola de Adão por tantos anos. Pense num homem convertido, digamos, aos 50 anos. Um homem que leu muito, pensou muito, estudou muito, ouviu muito, sofreu muito, viveu muito, viajou muito e se educou. Ele esteve na escola de Adão. E ele obteve vários diplomas apenas por viver no mundo de Adão e frequentar a Universidade de Adão. Pois bem, ele de repente se converte pela fé em Jesus Cristo. Gostamos de pensar, e às vezes fazemos parecer que a nossa conversão é uma transformação instantânea, completa e final, e que todas as coisas velhas passaram e todas as coisas de repente se tornaram novas. Mas quando Paulo disse isso, Paulo
Já estava a caminho há um bom tempo. O fato é que Deus coloca a nova semente do Espírito no coração do homem recém-nascido e começa a ensiná-lo. E leva muito tempo para ensiná-lo direito, porque ele tem que desaprender tudo o que aprende. Assim como quando um estrangeiro chega aqui, ele fala com sotaque porque absorveu a língua materna. Ele amamentou no peito. Ele respirou isso com seu ar nativo. E sua língua e seus lábios aprenderam a formar os sons peculiares de sua própria língua. E assim, é muito raro, de fato, que um homem ou mulher que venha para este país ou vá deste país para qualquer outro, depois de estar, digamos, no meio da adolescência, é muito raro que aprenda a falar a sua nova língua adquirida. Linguagem, contudo menos sotaque. E então, somos você e eu que temos uma espécie de sotaque espiritual. Aprendemos isso com Ada. Aprendemos inconscientemente a pensar como ele pensa e a avaliar como ele avalia. E então somos convertidos, somos transformados repentinamente e mudados e transplantados para um novo mundo. E falamos há muito tempo com sotaque moral. E Deus tem que começar a nos reeducar. Agora, Deus é o professor por trás de todos e isso nos diz isso aqui em Hebreus muito claramente, que Deus é o professor por trás de todos, mas Ele usa muitos assistentes. Deus tem muitos assistentes. E os humildes também. Ele tem e usa esses humildes para nos humilhar. Estou pensando em como Deus ensinou alguns de seu povo no Antigo Testamento. Lá estava o homem, Jó. Agora, Jó obteve um diploma de Deus. E ele conseguiu isso depois de passar por uma escolaridade longa e difícil. Mas não foi algo dramático e bonito com Deus, descendo do céu e sentado num tufo de grama, enquanto os anjos circulavam e tocavam harpas ao seu redor. E Jó se aproxima e se ajoelha diante dele em êxtase de adoração, enquanto Deus ensina Jó. É assim que Jó teria gostado. E ao fazer isso, Jó teria se endurecido em vez de se suavizar. Deus teria sido muito brando com Jó se ele mesmo tivesse vindo ensiná-lo. Então, ele enviou seus 3 amigos, os 3 amigos de Jó, comumente chamados com ironia bem-humorada, de consoladores de Jó. E eles fizeram tudo menos confortar o homem. Eles tomaram a liberdade de uma amizade íntima para esfolar o homem, até deixá-lo todo nervoso. Bem, Jó teve que aprender e teve que aprender com 3 pessoas que não eram dignas de ensiná-lo. Isso foi para humilhar Jó. E então penso em outro homem, Péter. Pedro teve que aprender com um galo e Paulo teve que aprender com um espinho. E Davi teve que aprender com seus inimigos. E José teve que aprender com aqueles seus irmãos maus. O povo abençoado de Deus teve que aprender com alguns professores poderosos e indignos. E ele faz isso para nos humilhar. Se ele enviasse um arcanjo, se você pudesse imaginar que aquele homem de 50 anos de idade de quem lhe falei se converteu. E agora ele precisa desaprender uma vida inteira de crenças erradas e aprender um mundo inteiro de crenças novas. Não seria incrível se Deus enviasse o arcanjo Gabriel para baixo e fizesse uma bela barraca com madressilvas penduradas nas janelas e pássaros empoleirados nelas? Não seria maravilhoso para aquele homem se ele pudesse contar aos seus filhos e aos seus netos e eles contassem aos seus netos? Você quer que eu lhe conte sobre meu pai? Ele deve ter sido um homem maravilhoso, porque se converteu aos 50 anos e Deus enviou um anjo para ensiná-lo. Não, Deus não iria mimá-lo assim. Então, Deus não envia anjos. Deus envia consoladores e galos e espinhos e inimigos e envia resistência. Bem, muitas pessoas tiveram que aprender muitas coisas na Bíblia. Por exemplo, houve Abraão. Você sabe o que ele teve que aprender? Pelo menos uma coisa que ele teve que aprender? Havia vários, mas ele teve que aprender que até mesmo seu filho amado teria que ir se quisesse guardar a Deus. Deus não ficará atrás de ninguém.
Se as pessoas da igreja pudessem descobrir isso e levar isso a sério e fazer algo a respeito, teríamos um avivamento em nossas mãos. Deus não ficará atrás de ninguém. Se você ama a Deus primeiro e mais, então você pode amar quem quiser. Mas se você tiver alguém à frente de Deus, Deus não suportará isso. E Abraão, apesar de toda a sua fé e de todo o resto, deve ter tido seu filho Isaque um pouco perto demais de seu coração. Então, para afastá-lo, Deus disse: tire-o e mate-o. E você sabe, eu li outro dia algo muito lindo. Eu nunca tinha dito isso antes porque nunca descobri até a semana passada, mas eu reli onde algum grande e velho santo de Deus disse isso. Ele disse que quanto mais espiritualmente você for, mais estará disposto a mudar de ideia quando perceber que está errado. E será menos provável que você cerre os dentes e siga em frente, mesmo que depois descubra que errou, mas não admita. Ele disse isso. Ele disse que se Abraão fosse um fanático, ele teria matado seu filho, mesmo depois de ter sido instruído a não fazê-lo. Ele não teria ido tão longe e dito: bem, agora só 1 minuto, Deus. Aqui estou eu que passei por tudo isso. Você me disse para matar meu filho, e acredito que você quis dizer matar meu filho. E isso agora? Estou errado? Eu entendi errado sobre isso? Ele disse que se fosse fanático, teria matado Isaac. E você sabe, esse era exatamente o problema com Jonas. Ele era um fanático. Deus disse a Jonas: vá pregar em Nínive 40 dias e Nínive será destruída. E Jonas foi e pregou e então subiu na encosta e esperou pelos fogos de artifício, mas eles não vieram. Em vez disso, houve arrependimento que foi do trono até os subúrbios mais distantes. Todos se arrependeram. E Jonas, o fanático, ficou furioso. E ele disse: deixe-me morrer, Deus. Eu poderia muito bem morrer. Você não está me acompanhando. Eu disse que eles morreriam, e aqui você os perdoou. Embora Jonas fosse fanático, Abraão não era. Abraão aprendeu quando Deus disse: vá matar seu filho. E então Deus disse: não, Abraão, vejo que você está disposto a fazer isso, e isso é tudo que eu queria. Ora, muitas pessoas teriam seguido em frente e matado o filho de qualquer maneira. Eles disseram: eu acredito nisso. Essa é a fé de nossos pais. Essa é a doutrina da minha igreja. Isso é o que aprendi. Deus disse isso para mim quando estava orando e eu tenho que fazer isso. E você não poderia ter discutido com ele. Mas Abraão estava pronto para ouvir a Deus. Deus disse: uma vez, vá matar Isaque. Ele disse novamente: não mate Isaque. E Abraão foi caridoso e de mente aberta o suficiente para ouvi-lo falar 2 vezes. Você sabe o que eu quero dizer? Conheço um querido irmão que agora está há não muito, 5 anos talvez, com seu Salvador. E ele está definitivamente, muito além de mim em crescimento espiritual e experiência e todo o resto. E eu nunca o alcançarei. Mas ele acreditava tanto na cura física que quando teve algo errado com ele que teria resultado em uma cirurgia, ele se recusou a aceitá-la, deitou-se e morreu. Ele está no céu com seu Senhor, mas decidiu que nunca deixaria um médico cuidar dele. E o resultado foi que ele morreu, em vez de ter alguém brincando com ele. Agora você sabe, considero que isso foi ótimo, mas não muito bom. Ele teria sido melhor se estivesse disposto a dizer: Pai, talvez você esteja falando 2 vezes em vez de apenas uma. Talvez você esteja dizendo de novo: está escrito, de novo, está escrito. Ele ouviu o que está escrito, mas não ouviu mais. Está escrito. Bem, Abraão aprendeu, e claro, Jó. E o que ele teve que aprender? Jó teve que aprender que era um homem hipócrita. Ele era um homem bom, amava a Deus e evitava o mal, mas ainda era um homem hipócrita. E ele tinha que descobrir isso. E ele não poderia descobrir isso ouvindo uma pregação.
Conhecendo os pregadores, temos a panaceia, apenas vento e palavras. Tudo o que precisamos fazer é convidar todo mundo, levantar e conversar com eles. Devemos descobrir que você não pode fazer isso. Você pode conversar com as pessoas até morrer. Estou pregando para pessoas aqui agora que têm vocês bloquearam meu comprimento de onda anos atrás. Você não ouve nada do que eu digo. Bem, você é hipócrita e nunca poderei fazer você ver isso, porque você bloqueou minha transmissão e não está me ouvindo. Você gosta de mim e não está contra mim, mas simplesmente não me ouve. E você poderia ter pregado para Jó, suponho, até ele ter 108 anos de idade, e Jó nunca saberia que ele era um homem hipócrita. Mas quando aqueles 3 amigos começaram a trabalhar nele, ele descobriu. E mais tarde Deus disse: Jó, Jó, deixe-me falar com você. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? E ele começou a fazer a Jó uma série de perguntas tremendas. Fale sobre a era espacial. Ele tinha Jó lá fora no espaço, a 16 mil quilômetros do corpo celeste mais próximo, jogando-o de um lado para outro, jogando-o de um lado para o outro com palavras, as palavras de Deus, não as minhas ou dos pregadores. E quando tudo acabou, Jó se ajoelhou e disse: Eu sou vil, o que devo responder a ti? Já falei 2 vezes, já falei 3 vezes, mas ó Deus, o que devo responder a ti? Assim que ele descobriu que era hipócrita, ora, Deus disse a esses 3, amigos, agora vá pedir a Jó para orar por você. Ele enviou esses mesmos 3 professores a Jó para receberem oração. Mas Jó teve que aprender isso. E então houve Elias. Elias era um homem forte e corajoso. Oh, eu gostaria que tivéssemos mais Elias. Gostaria que cada púlpito dentro dos limites do que chamam de Chicagolândia tivesse a coragem de Elias. O homem que não tinha medo de ninguém, exceto de uma mulher. E ele só tinha medo dela porque tinha passado por uma experiência de nervosismo espiritual terrivelmente pesado e sentiu medo dela apenas por alguns minutos. Mas Elias teve que aprender que homem fraco ele era. Ele teve que aprender, mesmo tendo a coragem de um leão, ele ainda era um homem fraco e caído. Então, Deus permitiu que Jezabel e Acabe e profetas apóstatas e pregadores covardes e todo o resto trabalhassem em Elias. Depois havia Paulo. Ah, o que diremos sobre Paulo? Tenho sempre vontade de tirar o chapéu e ficar em silêncio quando menciono o nome daquele homem. Havia um homem que parecia ter tão poucos defeitos quanto qualquer e o maior número de virtudes. Você pode encontrar virtudes o tempo todo e dificilmente um defeito. Mas sou grato por uma coisa. Isso me conforta em minha necessidade. Estou feliz pelo momento em que ele se virou, levantou a mão e chamou um sumo sacerdote de parede caiada. Ele disse: Parede caiada, espere o julgamento de Deus. Alguém deu um pulo e disse: Ouse falar assim com o sumo sacerdote. E então Paul se desculpou imediatamente e disse: Sinto muito, sinto muito. Isso foi um pouco quente demais. Eu não quis dizer isso. Em primeiro lugar, eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Fico feliz que pelo menos uma vez Paul tenha evidenciado que não era perfeito. Mas ele teve que aprender que não era. E ele teve que aprender isso da maneira mais dolorosa. Ele tinha que ter um espinho na carne. Não vamos entrar nisso. Eu não sei o que foi. Não sei e não sei quem sabe. Algumas pessoas acham que foi o olho ruim dele, mas não sei. Um espinho em sua carne. Você já teve um espinho na carne? Você já trabalhou, digamos, em sua sebe ou em seu jardim e encontrou um espinho aqui e está logo abaixo do prego e você brinca com ele um pouco e diz: tudo bem, esqueça. E não vai esquecer. Ele simplesmente continua, você bate nele, ai, você diz, e recua e não consegue encontrá-lo, e examina-o e diz ao seu marido ou esposa: você poderia dar uma olhada nisso. E eles vêm e pioram a situação. E aí, no dia seguinte, começa o que a gente chamava na fazenda, Bial.
Não sei se você sabe ou não que essa palavra significa apodrecimento. E você tem um espinho aí, e não é sério, é simplesmente cruel, não vai te matar, mas é terrível. Eu tive o equivalente a um espinho na carne aqui. É melhor agora. Não sei como fiz isso, mas cortei o dedo bem na ponta. E então tive que digitar alguns editoriais. Você sabe, é uma coisa dolorosa. Não há nada para escrever e pedir oração, mas é apenas maldade. E eu suportei aquela batida. Os únicos 2 dedos que uso são esses, e um deles teve um corte ali. Não estava sangrando, estava simplesmente lá. Bem, foi isso que aconteceu. Não ia matar Paul. Isso não o desqualificou para a luta, isso apenas o irritou. E você sabe, ele era um homem tão bom que precisava disso. Se ele estivesse um pouco pior, não teria precisado disso. Mas ele era tão bom que precisava disso. É por isso que Deus ainda tem que enviar espinhos para as pessoas mais santas que existem. Eles são santos demais para estarem seguros sem um espinho. Um bom homem que vive em Deus e anda na luz, logo descobre isso. E sua própria bondade seria um perigo para ele, a menos que seu Pai Celestial lhe enviasse um pequeno espinho. Eles não são legais, mas são extremamente úteis. E então Jesus, nosso Senhor, também teve que aprender, e com grande reverência digo isso. Ele teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Eu nem ousaria dizer isso, exceto que diz o Espírito Santo. Diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E porque ele conhecia a dor e o terror da tentação, ele pode agora ser um sumo sacerdote fiel para todos nós, pessoas tentadas. Agora, existem alguns pontos fracos. Talvez seja melhor ignorá-lo, mas apenas deixo aqui que há algumas fraquezas que nos atrapalham. Retardamos nosso aprendizado. Deixe-me nomeá-los para você. Uma delas é buscar conforto em nossos amigos. Uma das piores coisas que você pode fazer quando Deus começa a colocar convicção em sua alma é correr até seu amigo em busca de conforto. Se Deus começar a atacar meu coração, tudo o que preciso fazer é recorrer a McAfee. Ele vai confortar. Não. É maravilhoso, maravilhoso. Mas eu não faço isso. Pelo menos espero que não. É uma coisa tão furtiva que às vezes você pode iniciar uma conversa sem saber que no fundo do seu subconsciente você vai se esforçar para receber um elogio e confortar seu coração. Você sabe, é fácil. Nossa gata, ela vai aparecer e querer que eu arranhe suas orelhas. Ela ficará ali deitada de hora em hora, com os olhos fechados. Isto é, não de hora em hora, mas pelo menos, enquanto a hora durar, ela ficará deitada ali, de olhos fechados, e me deixará coçar suas orelhas. Bem, é possível que quando o Deus Todo-Poderoso está lançando o chicote em você para tentar torná-lo um participante de sua santidade, é possível correr para alguém e ter suas orelhas coçadas. Tendo coceira nas orelhas, disse Paul. Eu me pergunto o que ele quis dizer. Bem, deixe Deus corrigi-lo, amigo. Tome o seu medicamento. Ele faz isso para que você possa ser participante de sua santidade. Ele faz isso para que possa reeducar o seu coração, tirar de você o ensinamento de Adão e tirar de você o ensinamento de Cristo. Então, o segundo erro que cometemos é buscar uma bênção em vez de buscar uma vida santa. Você vai até o público médio e diz: quem quer ser santo, e fazer um chamado de altar e ninguém virá. Diga: quem quer uma bênção, e toda a frente da igreja enche. Queremos bênção, mas não queremos que ela seja sagrada. Vamos assistir isso, e então vamos assistir a terceira e última coisa. Vamos assistir nos confortando com nossas desculpas. Estou firmemente determinado a nunca ir a Deus com uma desculpa e dizer: Deus, mas ouça as circunstâncias. Deus, mas ouça outras pessoas. Deus, mas escute meus parentes, minha esposa, meu pai, membros do conselho. Não, nunca me ajude. Não sejamos tão fracos a ponto de negarmos e destruirmos os ensinamentos do Espírito Santo que Ele está
se esforçando tanto para nos ensinar, para que Ele possa nos tornar santos, para que possamos ser como Ele. Não vamos correr para o conforto dos nossos amigos. Não vamos a Deus e procuremos nos consolar com desculpas. Não procuremos ser abençoados, mas procuremos ser santos. Ó Deus, me torna santo. Faça-me santo. Essa é a oração de todo cristão. E você sabe que quanto mais você fizer essa oração, quanto mais fervorosamente, mais sinceramente, quanto mais persistentemente você fizer essa oração, mais Deus lhe enviará pequenos professores para ensiná-lo, mas mais rápido isso acabará e menos eles se tornarão. E Deus pode permitir que você passe seus últimos dias como um monte de milho maduro, com o sol brilhando sobre ele. Então, que Deus nos dê a graça de lembrar que só existe uma coisa que aliena: a impiedade. E só há uma maneira de Deus finalmente trazer santidade aos nossos corações, pelo sangue, pelo Espírito e pelos ensinamentos de sua própria disciplina. Amém.